Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Rural, o seu espaço para entender sobre o agro, sobre as tendências do esporte ao campo. E hoje nós vamos falar de tecnologia, sustentabilidade e também de produtividade. E inteligência na área da irrigação. E eu trouxe um convidado hoje que entende 100% do assunto. Seja muito bem-vindo, Eric. Obrigado, Isadora. É um prazer estar falando aqui com vocês. E aproveito o espaço para parabenizar essa iniciativa de vocês, porque ter um canal, um podcast, né, para trazer visibilidade para o agro, para trazer para transmitir a imagem do agro, que é um setor que movimenta muito o nosso país, isso é muito importante. Então, eu aproveito para parabenizar essa iniciativa de vocês e, cara, é muito orgulho de poder estar participando aqui com vocês, dessa forma de ajudar de alguma forma no agro capixaba e do Brasil. Muito, muito, muito obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece, porque quem imaginaria um dia o agro tá em plataforma, né, digitais, igual a gente está tendo, porque por muito tempo teve aquela coisa de botar o agro para trás, e hoje as pessoas começaram a entender que se o agro para, tudo para. Pô, tudo para, né? Porque a gente costuma brincar que às vezes você compra uma roupa, você usa ela há muito tempo. Você compra um pente, um negócio, você usa há muito tempo. Agora, comer você tem que comer todo dia. Isso aí. E mesmo assim, até esses itens que eu citei também vêm do agro. A roupa, a produção do algodão, enfim, tudo no final tá ligado ao agro. Então, por muito tempo, o agro foi tratado como um setor não principal do nosso país, né? E muito pelo contrário, o agro sempre foi o que estabilizou a nossa balança comercial, né? Porque o agro que sempre exportou, que sempre fez esse volume, né? Se hoje o Brasil tem uma reserva internacional interessante, é porque o agro lá atrás ajudou a construir isso, né? Então é muito importante dar essa visibilidade. Agora com essas novas gerações vindo, né? De filhos e pessoas que estão mais ligadas à tecnologia, você aqui também. Isso está trazendo essa mudança de imagem para o nosso agro. O agro deixou de ser o povo da roça e passou a ser o pessoal que faz esse Brasil girar de verdade. As pessoas conseguem enxergar isso. O agro hoje é motivo, sempre foi, mas hoje mais ainda é motivo de orgulho, né, para todo mundo. É isso mesmo. A gente, foi o que você falou, roupa vem do algodão e o que a gente come, o café que a gente bebe. O pessoal não gosta de tomar aquele cafezinho Bom, bom, diferente. Aí menosprezar o agro, igual eles sempre fizeram, botaram como uma subclasse. Sem o entendimento, eles não olhavam pro prato deles, né, no dia a dia. Mas o que eu quero saber é o que a Hidrotec, a história da Hidrotec, como surgiu e como vocês trabalham, né, no dia a dia. sim, na verdade a gente busca sempre, né, entregar o que há de melhor dentro desse espectro, né? Tanto irrigação quanto nutrição, porque hoje a irrigação ele é um investimento que talvez seja um dos principais investimentos de um plantio, né? É um investimento que você vai ficar com isso ali durante 10, 15 anos, dependendo do tipo de cultivo que você vai colocar. Então, falando especificamente de irrigação, se você fizer um serviço mal feito, um serviço mal dimensionado, você vai ser responsável por isso durante 10, 15 anos, que qualquer problema que você tiver, você vai ser responsável por aquilo. Então, por isso que a gente busca sempre estar entregando o que há de melhor em nível de tecnologia, de planejamento, né? Então a gente auxilia muito nisso. Então é com essa visão que a gente vem aos poucos, né, fazendo o nosso caminho no mercado. E em relação, eu quero saber, como você é um profissional da área, o que você acha da adoção da irrigação inteligente no Brasil? Tá? Quando a gente fala de irrigação, aqui no Espírito Santo, principalmente, hoje você não se fala mais em fazer qualquer tipo de cultivo sem irrigação. Aham. Porque quando você vai avaliar, devido ao clima e tudo, o quanto você perde de produtividade em não fazer esse tipo de investimento é algo absurdo. Você sai. Antigamente você tinha os cafés que eram chamados cafés de sequeiro, né? Que eram plantados no seco e tinham uma produtividade muito, mas muito abaixo do que a gente tem hoje. Hoje a gente faz 100, 120 sacos por hectare, coisa que era há 15, 20 anos atrás, isso era muito difícil. Tem áreas com potencial maior, esses cafés adensados, né? Com um potencial até maior de produção. Então,
quando a gente fala de irrigação, o Espírito Santo em si, ele está muito à frente de até outros estados, por exemplo, porque aqui no Espírito Santo, principalmente esse norte do estado, é quase que maluquice você pensar em alguma coisa sem pensar em colocar irrigação. Os próprios produtores não enxergam como viável mais você fazer qualquer tipo de cultivo sem irrigação. Então, é, não faz muito sentido mais. Até porque, principalmente hoje, que é um investimento que a maioria dos produtores, né, conseguem recursos, né, para poder estar fazendo um financiamento de longo prazo. Então, isso facilita e ajuda bastante na hora de pagar. Então, assim, quais são as principais tecnologias que vocês usam no dia a dia, né? Vocês levam para apresentar um plano para um cliente. Quais são, assim, as tecnologias que vocês colocam lá para eles? Na verdade, a gente senta o cliente e avalia o que ele quer. Ah, é uma irrigação automatizada? É uma irrigação manual? A gente senta, avalia com o cliente e vê o que ele quer. Eu acho que os principais, quando a gente fala de tecnologia, hoje a gente já tem sistema de irrigação que você pode controlar pelo celular. Você saber se está molhando, se não está, tudo integrado. Você muda um setor, você abre o aplicativo aqui, você muda um setor para o outro, você vê se irrigou ou não. Inclusive tem algumas tecnologias que você consegue medir umidade de solo, pluviometria, e tudo isso sendo transmitido em tempo real. Então, são tecnologias que já existem. Então, hoje, para você saber o que está acontecendo lá dentro da sua lavoura, você não precisa estar lá dentro. Você pode estar em outro lugar fazendo outra coisa e você vai estar ali olhando e vendo, ó, aqui deu certo, aqui a bomba desarmou, por que que desarmou? Perdeu pressão, vazou um setor, estourou um negócio. Você consegue ter esse mapeamento hoje 100% online, você não precisa estar necessariamente lá dentro, né? Então, isso é muito bacana. Caramba, eu fico assim, toda vez que eu vejo uma novidade sobre o agro, seja na agricultura ou na pecuária, eu fico tão feliz porque eles falam, o avanço chega para a medicina todo dia, mas também está chegando para o agro todos os Chega. dias. E eu tenho, assim, algumas perguntas que eu quero entender mais, né? Eu gosto de ler, pesquisar, mas eu quero entender mais. Se, assim, se você pode citar um exemplo de integração que tenha dado certo com a parte da, acho que é a fertilização com a irrigação. Aqui no Brasil já tem, vocês já estão Você fala de, disponibilizando? de cultura, de fazer adubação via irrigação. Isso. Ah, não, aqui no Espírito Santo isso é completamente comum, né? Você, principalmente até falando de tecnologia, até a parte de fertilizantes, você teve uma incrementação muito grande de tecnologia, porque antigamente era o básico, ureia, cloreto e tal. Isso Uhum. usa-se até hoje, né? E é importante. Só que foi se entendendo que a adição de algumas outras tecnologias, um manejo de uma boa matéria orgânica, um controle biológico de solo, buscando combater praga de solo, a fusariose, o nematóide, que acabam atacando Sim. muitas lavouras. Então, são coisas que evoluíram. E quando se fala de fertirrigação, uma boa parte, talvez a maioria das áreas que a gente tem hoje, principalmente no norte do Espírito Santo, elas têm fertirrigação. Você leva adubo até a planta via água, né? Junto com a irrigação, então você faz o serviço só. Então você economiza em mão de obra, né? Principalmente, que hoje é um problema, talvez um dos maiores problemas que o agro enfrenta hoje é justamente a mão de obra, né? O trabalho braçal. Então você ter esse tipo de alternativa é indispensável, é muito importante. E também puxando esse gancho que você falou da mão de obra e também de levar a fertilização pela água, a adubação também, um dos pontos mais fortes também é a sustentabilidade que traz, não é mesmo? Sim, sim. Porque quando você faz um planejamento, se você olhar antigamente, as irrigações eram tipos de irrigação que acabavam tendo um volume de água muito maior por hectare. Hoje, com sistemas, por exemplo, de gotejamento, você tem um sistema mais direcionado, você consegue reduzir muito a quantidade de água utilizada nessas áreas, né? Então a gente tem nisso aí uma economia muito grande dos recursos hídricos, né? Que a gente passou por momentos de seca muito graves. Uhum. Ali em 2014, 15, quem é mais velho um pouquinho vai se lembrar, nós passamos por momentos terríveis aqui no Espírito Santo de seca, de não ter realmente água, né? E recente agora, final de Final 23, do se eu ano não me engano, passado. ano passado, acho Sim. que foi final de 23, eu acho, que É, teve em isso. novembro, dezembro, nós passamos mais de 100 dias sem chuva, né? Então isso você reduz muito a sua reserva hídrica, né? Então você ter sistemas que você consegue otimizar e reduzir o gasto de água na cultura, você melhora muito, você auxilia muito o meio ambiente. E inclusive quando a gente fala também da nutrição,
O uso de tecnologia é muito importante porque quando você fala de elementos, é um recurso limitado. O potássio, uma hora vai chegar a acabar. Os elementos, uma hora, o adubo em si, as jazidas, em algum momento, mesmo que demore, vai chegar ao fim. Então, vão ter que achar novas. Então, você conseguir reduzir a quantidade aplicada e melhorar a eficiência, porque a gente fala que não importa o que eu jogo no solo, o que importa é o que está indo para a planta. Uhum. Então, não é a quantidade que eu jogo, mas a qualidade daquilo que eu estou jogando é a garantia de que aquilo efetivamente vai ser absorvido e vai ser metabolizado. Então, eu acho que esses avanços tecnológicos, essas duas vertentes, fazem a gente economizar tanto recurso hídrico quanto a questão da adubação, reduzir para otimizar. Então, mais um gancho para essa pergunta que eu vou te fazer. Em tempos climáticos extremos, seja numa seca muito grande ou em uma, vamos supor, uma enchente, né, que aconteceu. Uhum. Querendo ou não, são dois fatores que acabam prejudicando o produtor rural. E essas tecnologias, elas ajudam o produtor a se adaptar melhor? De qual forma? Sim, no que se trata de seca, obviamente vai depender da quantidade de recurso hídrico que você ainda tem, porque a gente só irriga se tiver água. Então, Sim. por isso que eu disse que é tão importante a gente guardar enquanto tem, a gente buscar alternativas para cada vez ter maiores reservatórios de água, né? Eu me lembro que ali nessa seca de 14 e 15, secou muito, você ia nas represas, você andava a pé nas represas. E muita gente, em muitos lugares, inclusive Jaguaré foi uma cidade que fez isso, construíram muitas represas e pensaram no quê? Quando voltar a chuva, nós vamos ter um reservatório maior. Usaram essa seca para ampliar os reservatórios e hoje a gente tem uma quantidade muito maior de água que nós tínhamos naquela época. Então hoje a chance disso acontecer é menor. Então, primeiro você tem que pensar em otimizar o seu recurso hídrico, você aumentar a sua capacidade de retenção e você diminuir a quantidade aplicada, a quantidade que você usa, você otimizar o máximo possível. Porque se não tiver água, não tem como ter irrigação, não tem como ter nada. Então, eu acho que o mais importante é justamente isso, é a prevenção. Agora, de fato, quando você não tem chuva, seu único caminho é a irrigação. Não tem pra onde correr, né? Em relação a reservas de água, você pode falar assim, quais são as melhores? Tem os poços, né? Sim. Artesianos e tem mais alguma outra? Não, o pessoal usa muito de represa, né? Acho que hoje o poço, a pessoa tem usado muito poço artesiano, acho que a maioria das pessoas tem um poço na roça, só que geralmente são essas duas, né? Ou faz o poço, tem represa, ou às vezes tem os dois, às vezes tem as pessoas que têm os dois e fazem um tanque, um reservatório ainda, Uhum. que muitas pessoas estão optando pelo reservatório e tira a água do poço, da represa e joga para o reservatório, para justamente quando você ter um período aí de seca, você ter ali mais recursos, né? Então as pessoas estão optando isso, poço, represa e o reservatório de geomembrana na fazenda. São tudo alternativas que estão sendo utilizadas. Entendi. Já que a gente tá já no futuro, porque nunca que eu imaginaria que através do celular a gente ia conseguir, né, mexer em sensores de irrigação e em todos os outros métodos que você falou agora, a gente pode olhar um pouco mais para frente e você pode falar quais são as tendências que você acredita que ainda pode melhorar ainda mais o manejo hídrico e nutricional nas lavouras, no café. Sim. Bom, eu acho que o principal ponto a evoluir é nós mesmos buscarmos novas alternativas de melhor aproveitar esses recursos que a gente já tem. E valorizar cada vez mais produtos de qualidade. Eu acho que não basta nós, como pessoas que produzem, pessoas que estão ali ligadas a isso, ficarmos satisfeitos com o que a gente já tem. A gente tem que valorizar quem traz uma nova tecnologia, quem traz uma nova alternativa. Então, eu acho que a gente dar visibilidade a novos negócios que vão surgindo e a novas tecnologias que estão chegando, porque não basta existir uma tecnologia, ela tem que ser viável, ela tem que ser aceita, ela tem que avançar economicamente. Então, eu acho que cabe a nós abraçarmos as tecnologias que estão vindo e fazer com que elas evoluam, elas se rentabilizem para que elas avancem e possam melhorar cada vez mais. É, um produtor rural que está começando, que tem vontade de usar essa inteligência que a Hidrotec proporciona, a irrigação e nutrição inteligente, mas não sabe por onde começar. Qual conselho você daria? Olha, hoje nós temos vários profissionais que trabalham na área de consultoria agrícola, né? Que Uhum. são o tipo de pessoa que
que buscam ali auxiliar o produtor rural no contexto geral. Então, tem esses profissionais. Obviamente, a gente está aqui para ajudar também no que a gente puder. Mas o primeiro passo é a pessoa entender o que ela quer. Ah, eu vou plantar café, beleza. Vamos começar por onde? Ah, temos que ter irrigação, temos que ver as mudas. Então, tem que haver todo um estudo de viabilidade para que a pessoa faça da melhor forma possível, cumprindo um planejamento. Porque, principalmente com essa essa melhora do setor do agro atraiu muitas pessoas, né? Então, muitas pessoas que nunca pisaram numa roça estão se aventurando, e isso é legal, que quanto mais visibilidade o agro tem, é importante, mas as pessoas têm que entender que não é só você fazer algo, né, ali de qualquer jeito. Você tem que ter um planejamento, você tem que ter toda uma estrutura para você poder produzir de forma eficiente. Então, eu acho que buscar profissionais que possam contribuir com isso é o principal passo, porque se você não tem tanto conhecimento, você tem que buscar quem tem. Então, eu acho que talvez seja o principal a ser seguido. Então a Hidrotec ela também tem esse serviço, né? Além Tem a gente, pô, quando se fala de irrigação, a gente vai na área, a gente avalia, a gente mede, a gente faz o dimensionamento do projeto, senta com o cliente, fala, ó, tá aqui assim, assim, assado. Às vezes o cliente está pensando de uma forma, a gente olha e fala, olha, não tá legal, vamos fazer dessa forma aqui, e vai chegando no consenso. Quando a gente fala de nutrição, a gente vai, pega análise de solo, avalia, ó, você precisa colocar isso, precisa colocar aquilo. Não só coisas que a gente trabalha, mas até outros produtos que a gente nem trabalha, a gente fala, ó, precisa colocar isso aqui, precisa fazer isso. Porque, principalmente hoje, no mundo que todo mundo tem informação, você não pode ser um vendedor, não pode vender por vender. Você tem que mostrar que você pode agregar de alguma forma. Então é dessa forma que a gente agrega, a gente senta e tenta ajudar ele no máximo possível. É dessa forma que a gente trabalha, porque não basta eu vender aqui para você agora, pelas costas e vir embora. Você vai ter que comprar mais ano que vem, no outro, no outro, no outro. as manutenções também vêm, correto? Eu preciso estar lá, eu preciso que seja eu. É, porque se você não prestar um bom serviço, querendo ou não, a sua empresa vai Sim, quebrar, vai secar. vai secar a fonte. Vai secar. Então eu preciso que as pessoas gostem da gente para que a gente possa estar sempre ali, né? A gente tem que crescer dentro do nosso próprio cliente. É melhor para a empresa crescer e fidelizar melhor o seu cliente do que buscar um mundo de clientes e desagradar todo mundo. Então, acho que um trabalho mais personalizado e mais pessoal ali, um a um, eu acho que é mais efetivo. Então, a gente está falando de seca, de água. Qual é a melhor forma de irrigar? É gotejamento? É pivô? Tem mais algum? Não tem uma resposta para essa pergunta, né? Porque Porque depende. depende muito, depende da cultura, depende da qualidade da água, depende do tipo de solo, depende da vontade do produtor, da disponibilidade hídrica que tem naquela fazenda. Então, assim, não tem um melhor, um pior. As pessoas, hoje, muita gente, a maioria faz gotejamento, justamente por você conseguir reduzir a quantidade de água que você coloca, você economizar recursos hídricos. Obviamente, você colocando uma quantidade menor de água, você precisa de uma bomba menor, você precisa de menos setores, você precisa de uma tubulação menor, então é um investimento que acaba se tornando um pouco mais viável. Então, depende muito, mas principalmente desses fatores que eu citei e da vontade do produtor, o que ele pretende, a cultura que ele pretende fazer. E assim, vamos supor, a gente está fazendo a irrigação. Vocês pegaram o projeto, deu certo e vocês começaram a fazer a irrigação, né, lá na propriedade e irrigando todos os dias, todos os dias. Mas o solo ele continua fraco. Isso eu sei que não é um problema da irrigação, mas eu sei que você também entende sobre fertilização e tudo mais. E você pode explicar como, por quê, né? Esse solo continua fraco, não está produzindo da forma que ele deveria produzir. E também como faria para a produtividade aumentar. Eu vou responder com a resposta que todo agrônomo faz. Depende, depende, Depende. depende. Não são vários fatores, né? Obviamente, a irrigação ela é um dos principais fatores, mas nós temos que avaliar o condicionamento desse solo. Se eu tenho uma acidez muito elevada, se eu tenho um excesso de alumínio no solo, se eu tenho quais as quantidades de elementos que a gente tem naquele solo. Então, isso eu vou ver através de uma análise. Se eu vou precisar corrigir um pH, porque tudo isso influencia diretamente na absorção ali pela planta. A qualidade do que eu estou jogando ali
Porque muitas vezes as pessoas acham que jogar qualquer coisa vai ser absorvido. Não, a planta ela tem uma forma de absorção de cada nutriente. Então, você entender e utilizar tecnologias que de fato elas vão ser absorvidas, elas vão ser metabolizadas, é importante. Então, o primeiro passo, fazer uma análise de solo e ver como é que está a estrutura daquele solo em si. Que aí a gente entra com as intervenções. Ah, vai precisar fazer um calcário para corrigir ali a saturação, vai precisar entrar com esse elemento que está em falta. Matéria orgânica, que é muito importante e é algo que o produtor de algum tempo para cá percebeu que tem que é um recurso barato e extremamente um custo-benefício muito bom, porque você melhora a quantidade de carbono no solo, você melhora a absorção de nutrientes. Então, esse tipo de intervenção fazem toda a diferença. Então, irrigar é extremamente importante, mas você ter esse manejo integrado ali, muito bem definido e sabendo o que você tem ali, é importante. Então, o primeiro passo é uma análise, e após isso entrar com as intervenções que são necessárias. Falando em intervenção, né? Existe algum erro comum na pessoa que faz uma irrigação e que quase ninguém fala? Tipo assim, sem ser a irrigação inteligente. Qual é a parte que vocês que têm a irrigação inteligente chega para intervir, resolver o problema? Olha, não tem bem assim algo que eu possa citar, mas eu acho que tem um professor que gosta muito de falar que você não está irrigando, você está molhando, não é uma irrigação, é um molhamento, Aham. né? Eu acho que quando você tem um projeto bem dimensionado, que, que você consegue entregar a quantidade de água necessária para aquela cultura, que aquele solo vai aguentar segurar, porque tem todo essas variáveis, né? Eu tenho um solo mais arenoso, eu tenho um solo mais argiloso. Então, o principal objetivo aqui é você fazer com que chegue a quantidade de água necessária para aquele solo e para aquela cultura. Então, talvez o erro é você molhar de qualquer jeito, molhar durante muito tempo, achando que você molhei para caramba, eu vou ficar agora 2, 3 dias sem molhar. Não, é muito melhor você manter um solo com nível de umidade adequado todos os dias do que você vir cá jogar uma bacia de água em cada planta e ficar 3, 4 dias sem molhar. Uhum. Então, são algumas situações assim que vão impactar. Em relação à tecnologia e gestão, quais são os principais tipos de sensores usados, né, nos sistemas de irrigação inteligente e como cada um funciona? Não é algo que muita gente tá utilizando ainda, é uma tecnologia que algumas pessoas ainda estão conhecendo, né? Mas você tem a tensiometria, você tem como medir a umidade de solo, extrator de solução de solo, você consegue fazer a avaliação ali de como estão os elementos daquele solo. Você tem algumas tecnologias que você pode utilizar, mas são tecnologias que as pessoas estão conhecendo agora ainda, estão indo agora. Então, todo esse monitoramento, essa tecnologia que vem chegando, eu acho que volta no que eu falei lá atrás. A gente tem que começar a olhar para essas tecnologias e dar uma oportunidade para elas, porque não adianta o avanço vir e eu não seguir com ele. Então, são algumas soluções que já tem, como por exemplo, tem alguns sistemas de automatização que você usa a placa solar ali perto da válvula para poder fazer a abertura e fechamento do sistema sem precisar passar microtubo em toda a área. Então, você tem algumas tecnologias que estão chegando que podem ajudar nisso daí. É, Em relação à nutrição inteligente, né? Porque vocês também cuidam dessa parte. Qual a diferença entre a adubação de precisão e a adubação convencional em termos de resultados práticos? Isso é muito relativo, porque quando eu falo de adubação tecnológica, eu muitas vezes eu estou reduzindo mão de obra. Quando eu uso um produto de liberação controlada, por exemplo, ao invés de um produto convencional, um convencional eu vou ter que entrar ali várias vezes. Onde liberação controlada eu vou entrar menos vezes, eu vou ter menos mão de obra. Eu acho que não é bem esse aqui vai ser melhor que esse. É mais uma questão assim, como é o meu manejo? O que que é melhor para mim? Não, minha área que eu mesmo tomo conta, eu vou entrar aqui todo mês e vou adubar, vou fazer uma festa toda semana. Não, eu tô com uma área maior, prefiro fazer a adubação uma vez só de liberação controlada. Então isso é muito relativo, mas o principal mesmo que eu use algumas fontes mais convencionais, principalmente de nitrogênio, fósforo e potássio, né, que são os elementos, os macroelementos,
eu tenho que fazer um manejo, por exemplo, de matéria orgânica, de micro-organismos de solo, para que eu melhore a absorção desses nutrientes, porque é o que vai fazer a diferença, entendeu? Então, é bem bacana essa parte. Então, em qual situação os fertilizantes de liberação controlada são mais vantajosos? Quando você precisa, você tem uma certa limitação de mão de obra, por exemplo, que você Uhum. não tem como ficar entrando ali para jogar, ou você não tem uma fértil, ou você quer mesmo economizar tempo, você vai usar um produto ali que vai ficar ali 4 meses liberando. Deu ao contrário, não, tá um período é, menos chuvoso, eu vou entrar com uma fértil irrigação, porque aí vai melhor. Tô com um período mais de chuva, eu vou entrar ali com a liberação controlada. Então, para mais de cobertura. Então, tudo volta no que eu falei, vai muito do manejo de cada um. Então, essa parte da nutrição inteligente, ela também pode reduzir o uso, né, de produtos químicos, no caso. Ou é relativo? É muito relativo, né? Nós Porque temos. depende do que você falou, do solo. Depende de tudo, né? Depende de todo tipo de manejo. Hoje nós temos um novo segmento, né? Que são os produtos biológicos, né? Que são onde a gente controla pragas através de outros fungos, bactérias que a gente pode estar utilizando. E só que eles dependem de uma série de fatores, e principalmente do manejo do produtor. Muitas pessoas falam, vou fazer uma bovéria aqui para controlar um inseticida, mas às vezes o inseto já tomou conta da roça, já não adianta, eu vou ter que fazer um inseticida químico. A bovéria aqui, o micro-organismo é um preventivo, então eu teria que fazer antes. Então é mais uma questão de adequação de manejo do que necessariamente qual que é melhor ou não. E hoje nós temos tecnologias que são menos agressivas e que podem fazer uma prevenção para que se evite, né, usar químicos e tal, mas vai, como eu falei, vai de cada, vai do alvo, do que você quer resolver. Então, quais são, assim, os principais cuidados técnicos para aplicar um nutriente na fertirrigação? Primeiro, avaliar a fonte. Se aquela fonte que você está aplicando, aí um agrônomo, alguém que entenda, vai poder avaliar caso a caso, que nós temos para esse tipo de serviço. Principalmente a fonte que você está colocando ali, porque é o que eu falei, a planta ela não come, ela bebe, ela absorve. Então você precisa jogar algo ali que ela de fato vai absorver. Não adianta jogar algo no solo que ele vai ficar parado ali. Você precisa que ela absorva, que ela metabolize, que ela use aquilo para se desenvolver. Então eu preciso me preocupar com o que eu estou jogando, e aí um agrônomo, alguém vai analisar ali caso a caso e falar, ó, aqui é melhor se fazer isso, faz um adubo foliar, faz um. Então é caso a caso também. Então, assim, a gente falou de solo, bastante do solo, bastante da irrigação, e a gente tem que falar também dela, que é muito importante, que é a tecnologia. Como que atua a comunicação entre os sensores, que você falou que tem como ser pelo próprio Sim, celular, né, por aplicativo. sim. O que que acontece? Quando a gente faz uma irrigação automatizada, o que tentar explicar, né, a irrigação automatizada nada mais é do que ao invés de você ter um registro ali para abrir e fechar cada setor, você ter ali uma válvula que vai fazer automaticamente essa abertura e esse fechamento. Então, eu preciso que isso esteja ligado ou eletricamente, que vai fazer fechamento e abertura elétrica, ou eu vou ter ali um sistema hidráulico a ar, né, que vai usar o Uhum. ar ou a água para poder abrir e fechar esses setores. Então, isso vai para um painel ali com o controlador que ele vai, você programa ele, fala, tal hora eu vou irrigar tanto tempo no setor 1, tanto tempo no setor 2, tanto tempo no setor 3. E aí esse painel, ele vai mandar esses comandos para as solenoides, né, que vão ser responsáveis por abrir e fechar cada setor. E esse painel aqui, se ele tiver funcionalidade, alguns têm, outros não, ele vai transmitir para um aplicativo tudo o que está acontecendo ali em tempo real. Então, nada mais é do que o controlador que já existe há muito tempo e é utilizado nos sistemas automatizados, que tenha um módulo Wi-Fi que vai fazer essa transmissão de dados para o aplicativo, que geralmente é do próprio fabricante do controlador. Entendi. Algo que eu acho muito legal, né, que vem assim cada vez mais crescendo, é os drones, né? Sim, Gente, eu tava vendo a dimensão dos drones que os cafeicultores, principalmente, né, que a gente tem bastante na área norte, o Conilon, e eu vejo eles usando muito os drones, aqueles drones enormes. Então, você podia falar um pouquinho da situação do drone e os tratores também automatizados na parte da pulverização, porque é o controle de pragas, né, que sim. eles trabalham. Então, essa questão do drone é um mercado novo que surgiu
de algum tempo para cá e nós tivemos um crescimento muito grande nele. Não é um mercado que eu domino muito, mas temos parceiros que fazem esse acompanhamento, né? E acho que o que mais agregou a vinda do drone para a agricultura são duas coisas. Primeiro, a otimização de aplicação. Você consegue aplicar de uma forma rápida, eficiente e você fazer um melhor aproveitamento do recurso hídrico, porque no drone você utiliza muito menos água do que você utilizaria num tanque pulverizador. Então, e a praticidade ali também de você botar o bichinho ali, subiu, vai fazer, parece fácil, mas não é, né? A pessoa tem que ter uma especialização nisso, tem que buscar aprender certinho. Mas, poxa, facilitou muito. Você rapidamente você sobe o bichinho ali, ele vai e faz toda a pulverização. Então, assim, acho que cabe o produtor que tiver interesse, né? Temos aí empresas que são profissionais da área, avaliar qual o seu alvo, qual o seu objetivo, se cabe ou não a aplicação de drone. E agora, sem dúvida, foi uma tecnologia que facilitou muito, muito mesmo. E é o que eu falei, a otimização do recurso hídrico. Você usa muito menos água para poder estar fazendo essas pulverizações. E assim, a gente vê que o Brasil cada vez mais ele tem tipo, chegado a ser o número um em relação a o agro em geral, né? Porque é uma das terras mais ricas que tem no mundo todo. Então, você acha que ele pode se tornar um líder global em agricultura inteligente ou falta muita coisa para isso? Não, na verdade, o nosso país hoje ele é exemplo em tecnologia em vários setores, né? Sim. Na própria agropecuária, que você conhece muito bem, é um dos maiores exportadores de carne do mundo, talvez o maior, não sei o certo. Então, não sei se já está, mas se não tiver, longe não está. São claro que são vários setores dentro do agro, mas o Brasil ele é muito, mas muito à frente de vários países, né? O Brasil acho que está pau a pau com países desenvolvidos no sentido no que se trata tecnologia dentro da agricultura, inclusive exportamos tecnologias nesse sentido, né? Vários países veem o Brasil como algo a ser aprendido aqui com a gente, né? Como a gente faz para produzir. Então, eu acho que o Brasil ele vai sim ocupar dentro de um espaço de tempo, se não a maior, uma das maiores referências, se não já é, né? Do agro, né, mundial. Quando você vai em feiras, né, para buscar mais conhecimento para a empresa, para a Hidrotec, você vê assim nos eventos algumas inovações recentes. Você foi em alguma recentemente e tem para falar para gente? Não, eu fui na Hortitec do ano passado, esse ano infelizmente eu não consegui ir. E cara, você vai num lugar daquele e você se perde, porque é muita coisa, são muitas empresas que a gente não conhece, muitas tecnologias que a gente não conhece, né? Então, você vai nesse tipo de feira, você consegue fazer relacionamentos, né, e conhecer tecnologias que são muito importantes. Então, eu acho que quem tiver a disponibilidade de participar de alguma, né, seja aqui mais regional, seja algumas dessas que são grandes feiras a nível de Brasil, cara, é muito bom. Acho que vale muito a pena. E assim, a gente falando de futuro, falando de presente, inovação, você vê o nosso país, vamos supor, em 2035, tipo, uma lavoura do futuro, um agro do futuro, como seria a rotina no campo até lá? Como que se imagina? Ah, é difícil, é difícil, não tem como saber, né? Eu acho que se você fizesse essa pergunta, sei lá, 15, 20 anos atrás, que a gente já teve, você citou os drones, a gente já teve, vou aplicar aqui 10, 20 litrinhos de água no hectare com um bichinho voando aqui. Não se imaginava isso há 15, 20 anos atrás, né? Ou pelo menos aqui pra gente não era nem algo que estava no radar, né? Então é muito difícil a gente fazer a previsão nesse sentido, não A tem gente como. prevê o melhor, né? Não, a gente quer E sempre o melhor, mas é muito difícil. Eu acho que um caminho que o mundo tá visando, né, é quando você fala de mão de obra. Então, eu penso que dos pontos que estão sendo o foco mais de evolução agora está sendo uma forma de você mecanizar cada vez mais a colheita, né? Até que nós temos aí as colheitadeiras de café, que
foram um divisor de águas aí no nosso estado. Se não fossem elas, eu, sinceramente, eu não sei como estaria a situação. Então eu penso que nesse momento o que mais é visado a evoluir é justamente isso, essa mecanização para que você dependa cada vez menos de mão de obra, que é algo que está muito difícil. Realmente. Então, a Hidrotec, com a irrigação e nutrição inteligente que ela tem, ela consegue tornar essas tecnologias mais acessíveis e também com retorno garantido com trabalho com o produtor. Sim, sim, é o que eu falei no início, né? O nosso foco não é vender uma vez, até porque a gente está num nicho de mercado que é muito específico. Eu não estou vendendo para todo mundo, eu estou vendendo para um pessoal que está aqui há muito tempo e vai ficar muito tempo, vai passar para o filho, vai passar para o filho. Então eu sou obrigado, além de querer, eu sou obrigado a fazer um serviço bem feito. Se eu quiser permanecer nesse mercado, eu preciso entregar o máximo de resultado possível. Senão, alguém vai entregar e eu tô fora. Então, é obrigatório isso. Você falou do café. Então a gente teve essa alta gigante, né, no preço do café. E você consegue falar um pouquinho pra gente, porque já começou a colheita, alguns já acabaram, já terminaram, outros ainda estão no processo, né? Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre os secadores, também sobre como funciona uma irrigação aqui no norte do estado, do Conilon, e também do valor da saca, quanto é que tá atualmente. Então, falando de café, o café abaixou, né? Teve uma queda, mas falar de preço de café é algo difícil, porque é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Se café vai subir ou vai descer? Então é uma pergunta que quem tem essa resposta vai ficar rico. Só que na verdade é algo que depende de muitos fatores, né? O café, ele não é um produto que ele está diretamente somente influenciado por questão de oferta e demanda, né? Ele vai além disso porque a gente tem um mercado de bolsa desses cafés, né? Sim. Então, é um mercado que ele está aberto à especulação por ele ser um papel negociado em bolsa. Então, quando a gente fala de café, a gente tem que avaliar tudo isso. Por exemplo, ali, quando veio essa alta do preço do café influenciado pela pandemia, um boom das commodities que a gente teve, o ninguém esperava, né, que o café fosse chegar a um preço tão alto e foi algo que aconteceu que conseguiu estourar a bolha da especulação. Que até então o café ele era refém um pouco da especulação. O produtor, por o café estar num preço baixo, ele acabava sendo obrigado a vender o café no preço que tivesse para cumprir com suas obrigações. E quando veio esse boom, que realmente faltou café, não tem café. Aí essa bolha da especulação ela foi rompida. Isso permitiu que o produtor se capitalizasse. E aí o produtor capitalizado, ele escolhe a hora que ele vai vender o café. Então isso foi um divisor de águas, porque como você furou essa bolha e capitalizou o produtor, hoje, por mais que o café, né, caiu agora no período de colheita, o que é normal, no período de colheita você tem uma oferta maior de produto, você vai ter uma queda. Mas isso está permitindo que o produtor sente e fale assim, opa, deixa eu ver, vou vender agora ou vou esperar? Porque ele tem recurso, ele está capitalizado. Então, isso foi muito importante para a gente, essa alta que teve, para justamente o produtor começar a tomar um pouco a rédea desse preço, né? Que antes não tinha. Antes o preço que tinha que vender porque precisava pagar as contas e o café não sobrava muito. Graças a Deus, hoje isso melhorou bastante. E assim, a gente falou, bem falando de avanço, aí você puxou lá atrás que se fosse há 15 anos atrás, não imaginaria. Eu fico pensando que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, ou até mais lá atrás, as pessoas, né, mandavam seus filhos, seus netos estudar em capitais e tudo mais, porque não queria Uhum. o agro para eles, porque antes era mais difícil os recursos, era muito mais assim, braçal, e hoje eu vejo que as famílias estão investindo cada vez mais e pedindo, né, ensinando os filhos a ficar no agro, porque é gerações. É uma coisa que o agro não para, e eu vejo hoje muitas pessoas que se formaram em doutores e hoje estão voltando, né, para o seu lugar de origem. Sim, é justamente, acho que a gente volta lá no início, quando a gente começou, que a gente falou dessa visibilidade do agro, né? E juntamente com as tecnologias, é o que você falou, antigamente era um trabalho mais braçal.
A produção era menor, quando a gente falava de produção por hectare era muito menor, então a rentabilidade por hectare também era menor. Então hoje a gente teve uma verticalização da colheita, a gente consegue ter um retorno maior no mesmo espaço de terra. Então isso, junto com essa vinda de tecnologia, essa mudança de mentalidade que a gente falou sobre o agro, que antes o agro era ali um subsetor, que era os peão da roça que estava ali, aí, tipo, meu filho vai ser doutor, não quero meu filho aqui. Hoje isso não acontece mais. Hoje as pessoas têm orgulho de falar, não, eu vou ficar aqui, eu vou colocar acontecer, porque hoje nós temos uma facilidade maior na questão da tecnologia, nós temos uma rentabilidade maior em cima das áreas produtivas, e hoje a imagem do agro, ela é uma imagem totalmente diferente do que era antigamente, né? Então hoje as pessoas têm orgulho de falar, não, eu sou do agro e eu vou fazer acontecer isso aqui. Então essa mudança de mentalidade fez com que isso, essa chave virasse de não quero meu filho aqui, para falar, não, meu filho vai ficar aqui, vai dar sequência no que eu tenho, vai crescer e tudo mais. Então sem dúvidas, isso foi muito legal de ver isso acontecer. Olha, eu conheço uma pessoa que a vida inteira trabalhou em escritório, multinacionais e tudo mais, e falou há pouco tempo para mim o seguinte: se eu soubesse que o agro era tão bom desse jeito, eu teria saído há muito mais tempo do escritório que eu trabalhava. Ah, muito Para bom. você ver que o que a gente está falando, né? Pessoas antes não queriam o agro para si, não queria mexer ali na lida. Hoje em dia estão saindo dos escritórios, estão deixando suas funções que eles sempre exerceram para trabalhar com a terra. Isso é muito bonito, eu acho muito bonito, Sim. porque a visibilidade que a gente está tendo é uma dimensão muito grande. Não só em relação a valor, mas, tipo assim, há também ao valor sentimental que teve de um pai, passou para o filho, vai passar para o neto e por aí vai. Isso é muito bacana, porque a visão que as pessoas mais antigas tinham, uns 15, 20 anos atrás, era que, tipo assim, vai acabar em mim. Sim. Não é mesmo? Sim. E eu queria perguntar, a Hidrotec, ela já está há quanto tempo no mercado? E esse tempo de mercado já aconteceu de vocês estarem fazendo lá a visita técnica de vocês e falar assim, olha, esse solo aqui não dá, mas mesmo assim vocês conseguiram fazer com que ele virasse um solo mais fértil, mais produtivo, conseguiram virar o jogo de alguma maneira. Então, não especificamente Hidrotec, mas nós temos aí mais de. Nós não, né? A minha família em si. Eles têm mais de 30 anos que mexe com irrigação especificamente. E, e comigo ou sem mim, né? Já estão há muito tempo nesse mercado. Cara, é o que eu falei, foi muito importante a gente ver esse mercado acontecendo e crescendo. Eu lembro que eles falavam antigamente que, pô, vou vender irrigação, essa visão lá de trás, né? Pô, vou vender irrigação agora, uma hora não vai ter ninguém mais para vender, porque o cara vai botar irrigação lá e depois não vai precisar comprar mais nada. Aquela área ali vai ter irrigação pro resto da vida. E foi percebido que não é isso que acontece. As pessoas começaram a renovar as áreas e renovava a irrigação também, porque acabou ficando mais acessível, né? Temos financiamentos de longo prazo que permite que a pessoa vá se capitalizando para ir podendo pagar no longo prazo, né? Então é interessante ver isso, que antes a mentalidade era, poxa, uma hora vai acabar esse setor e eu não vou ter ninguém mais fazendo irrigação, e aconteceu justamente o contrário. Só cresceu, é um setor que só cresce, né? E vai cada vez mais e mais e mais tem procura, porque o primeiro passo de todo mundo que vai plantar é justamente ver a irrigação. É uma das primeiras coisas que são feitas, o planejamento do produtor, uma das primeiras coisas empresas que ele procura é a empresa de irrigação. Então isso é muito interessante e a gente consegue ajudar ele, né, a tomar essas decisões de forma mais assertiva. E isso pra gente é muito especial. Então, assim, você falou que o produtor consegue pagar a longo prazo. Você acha o papel das cooperativas nesse momento da disseminação, né? De irrigação, de precisão e tudo mais. Você acha o papel dela bom ou você acha que deixa a desejar em termos da irrigação em si? Você fala no sentido de recurso? Isso. Na verdade, é um recurso federal, né?
o financiamento, né, que vem para o produtor rural, ele vem através dos bancos, né? Então a pessoa vai lá, procura um especialista dessa área, faz esse projeto que eles falam, né, de financiamento e manda para o banco e o banco faz essas operações. Então, assim, é algo que, sem dúvida, ajuda muito, porque, como eu falei, a irrigação, ela é um investimento que você faz para 10, 15 anos e é um investimento que tem um custo interessante, né? Então, não seria algo interessante para o produtor pagar à vista aqui uma irrigação e, e depois ir fazendo essa rentabilização da área. É interessante que ele entra, consegue colocar irrigação e consegue pagar ela com a própria colheita. Não só a irrigação, como outros recursos também que são necessários, né? Então isso facilita demais, porque eu evito de descapitalizar um recurso para um investimento de longo prazo. Eu consigo ter um financiamento de longo prazo para suprir isso. Então eu não preciso descapitalizar para colocar. Então isso facilita muito até a nossa. É bom até para a gente consegue vender muito, muito mais, né? Porque você não tem esse empecilho. Então, sem dúvida, é muito importante essa questão dos financiamentos. Então, e também voltando para a parte lá na lida, né? A gente fala na parte da lida. Quais cuidados devem ser tomados em relação a associar os fertilizantes convencionais e os de liberação controlada? Olha, não, eu acho que quando a gente fala de nutrição, eu acho que tem muito mais a ver com quem a gente, com quem está levando essa informação para a gente. Porque a gente cansa de ver no campo, que a gente chama carinhosamente dos picaretas, né? O povo que chega lá, promete, promete, promete. Eu até me vem na cabeça agora um vídeo lá dos meninos lá, esqueci o nome deles agora, dos primos lá. Os primos, Os primos, os que primos eles falam agro. assim, aquele vídeo que eles falam da saca, né? João, a soja que produz tanta saca, mas o aminoácido você vendeu vai aumentar em 12, e o não sei o que lá vai aumentar em tanto. No final eu vou colher 200 e tanta saca de soja no hectare. Isso é um número impossível, né? Uhum. Então, eu lembrei disso agora por causa disso. E eu acho que tá mais ligado a quem tá chegando com essa informação para você. Porque eu vou lá, eu vou te vender um material, falar, o material é isso, 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 isso e isso. Muitas vezes você tem que acreditar em mim no que está ali. Porque, infelizmente, a gente tem um problema de legislação que coloca todo tipo de material que tem no mercado em um saco só. Então, eu tenho o quê? Eu tenho fertilizante e organomineral. Eu tenho fertilizante mineral misto. É tudo uma coisa só para a legislação. Então, a pessoa que está comprando, o produtor que está comprando, ele tem que estar acreditando no que eu estou falando para ele. Então, até para o produtor isso é ruim, porque se eu sou uma pessoa que eu não tenho uma boa intenção, eu posso chegar lá e prometer mundos e fundos, falar qualquer coisa, ele vai aceitar aquilo ou não, e acaba ficando muito exposto. Então, eu acho que o principal é justamente você avaliar quem está levando a informação para você. E como você vai avaliar isso? Resultado. Você não tem como, o resultado não tem como você esconder. Ou você dá resultado ou você não dá resultado. Então, eu acho que é mais esse o problema. Existe alguma cultura que ainda ela apresenta limitações na adubação de precisão? Ou na adubação convencional também? Não, na verdade, o que nós temos na cultura, algumas culturas que, como não estavam em holofote, né, a gente acaba tendo um pouco estudo sobre elas, né? Igual algumas culturas, como por exemplo, um abacate, que aqui na região algumas pessoas começaram a plantar, só que a gente aqui não tem Uhum. tanta informação sobre isso. A própria pimenta rosa, né, que é a aroeira, é, pouco se sabe sobre isso e algumas pessoas estão plantando, que o nosso. Então, acho que a limitação maior está assim, da gente saber dessas novas culturas que a gente tá enxergando como potenciais, o que que ela precisa, qual que é o manejo, quanto que eu preciso jogar de cada elemento, quanto de água essa cultura precisa diariamente. A própria pimenta do reino, até antes dessa alta que teve lá em 2017, 18, que começou, teve uma alta, foi a primeira grande alta da pimenta do reino. Até então a pimenta do reino não tinha um manejo bem definido, não tinha algo assim, um estudo, um negócio assim, bem feito como é hoje. Hoje a pimenta do reino tem um manejo de poda, de adubação, de quantidade de água. Tem todo um estudo feito em cima da pimenta do reino que antes não tinha. Então eu acho que esses avanços no sentido acadêmico mesmo ali e prático do dia a dia, de entender quais as necessidades de cada cultura, eu acho que são importantes.
E assim, sobre os benefícios, né, sociais que as tecnologias que vocês vêm usando, que outras pessoas também, as tecnologias que vêm chegando de modo geral, elas podem trazer às comunidades rurais, sem ser só na parte da irrigação, em outras partes. Na verdade, falando do Espírito Santo, né, eu costumo falar que a gente está num lugar privilegiado, porque nós temos uma economia que é muito ligada ao agro e onde todo mundo tem alguma coisa. Nós não somos um estado que, claro que nós temos os grandes produtores, mas nós temos vários pequenos produtores que vão produzindo ali, vão tendo uma condição boa, então você consegue girar melhor a economia, você consegue empregar mais pessoas, todo o ciclo econômico melhora, porque você não tem só uma pessoa com poder de compra, com capital para investir, para comprar, para consumir, para empregar. Você tem vários pequenos produtores com boa condição que vão conseguir girar essa economia. Você tem uma descentralização de recursos. Então, isso melhora em tudo, no comércio em geral, varejo, consumo de alimentos. Você tem o nível das pessoas no sentido econômico melhora muito. Isso sem dúvida nenhuma. Então, você acabou de ouvir que se você está começando, seja no café, na pimenta, no mamão, que também teve uma alta muito grande Sim. esse tempo atrás, em algo aqui no nosso estado, vocês também abrangem aonde? Aqui no Espírito Santo? Principalmente norte do Espírito Santo e sul da Bahia, extremo sul da Bahia. Mas já tivemos projeto em Minas, ali, nessas regiões, mas é principalmente nessa região norte do Espírito Santo e extremo sul da Bahia. Então, você que quer começar, a Hidrotec falou aqui ao vivo pra gente que pode começar sendo um pequeno produtor, médio produtor, Sim. grande produtor, não importa, eles vão estar atendendo você da melhor maneira possível para estar analisando o que você precisa sem, ó, ferir tanto seu bolso. Ah, com certeza. Não dá pra gente distinguir, até por uma questão, acho que moral, a gente não pode distinguir tamanho de ninguém. Eu acho que é algo muito de muito mau gosto esse tipo de distinção, mas além da questão moral, tem a questão de que o mundo ele dá voltas, né? Hoje o cara que tá começando com 1 hectare, mas ele pode ter 100. Se eu bater a porta na cara dele aqui, amanhã eu posso ter a porta batida na minha cara, né? Então, toda além da questão moral, tem a questão estratégica. Então, não temos distinção. Se tem área, se tem serviço a ser feito, nós vamos estar lá para fazer. Isso aí você pode ter certeza. Então, a prática da irrigação e nutrição inteligente, vocês já conseguiram recompor alguma área que já foi degradada ou algum tipo de pastagem que já foi abandonada ou que estava, tipo assim, naquela seca terrível? Ah, não, isso aí sim. Em vários momentos, né, a gente acabou lidando com situações de mais diversas. Às vezes uma área que era de eucalipto, o cara vai começar plantando alguma coisa, você precisa de uma atenção maior naquela área porque o eucalipto acaba drenando bastante, né, dos recursos ali. Então você tem que ter um manejo muito interessante ali para você poder recompor aquele solo antes de você entrar com plantio. Temos áreas com problemas de pragas, doenças, até mesmo às vezes uma nutrição dos picareta da vida que fizeram um bom serviço pra gente. E a gente consegue, porque a planta é um ser vivo, né? Então, assim como nós, ela vai ter altos e baixos. Então, é você entender o que precisa ser feito para que você possa corrigir qualquer tipo de problema que venha a ter tido, né? Seja com podando e fazendo de novo, são uma infinidade de exemplos, né? Então, a gente tem que enxergar qual que é o momento e aplicar a intervenção que for necessária. Como o mercado de insumos ele está se adaptando em relação à demanda, né, de fertilizantes de alta eficiência. Na verdade, como eu falei lá atrás, como a gente tem uma limitação de recursos no sentido de uma hora nós vamos ter problema de abastecimento e até medianamente, quando deu aquela guerra na Rússia, que é um dos mais exportadores de insumo, vai faltar potássio no mundo, então a gente acaba ficando refém de algumas situações. Então o caminho das empresas está sendo você conseguir produzir mais com menos, fazer com que aquele elemento que você está colocando ali no solo, ele vai ser absorvido. Então eu acho que as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, a visão que as empresas estão tendo o que eu preciso fazer para esse negocinho aqui ir para onde eu quero que ele vá.
ele possa ser absorvido e possa ser metabolizado. Então, o caminho que as empresas estão seguindo é esse. Entendi. Eu fico pensando assim, tem senhores, né, que tem café, mamão, a pimenta. Você já teve algum caso deles verem essa tecnologia toda, logo assim, a primeira vez que viu, ficar chocado, como é que é? Porque, querendo ou não, é um avanço, né? Sim. O avanço de você ter que ir lá, meter a mão para ligar e tomar o cuidado para não deixar além do suficiente. Eu fico pensando a reação que eles tiveram. Olha, a gente tem alguns exemplos mais concretos disso na questão da nutrição, porque às vezes a gente está acostumado com um nível de produção e quando a gente consegue ajustar isso, um balanço nutricional bem feito, a gente consegue melhorar muito, tanto quantidade produzida quanto o peso que aquele grão vai ter, até a qualidade daquele material. A gente já teve trabalho já com cafés especiais para melhorar a qualidade do café, só ajustando a questão do manejo nutricional, sem mexer em nenhum tipo de manejo mecânico ali, só mesmo a nutrição aplicada da forma correta. E isso é muito legal porque a gente consegue. É muito legal quando a gente chega para fazer uma visita, para conversar, e a própria pessoa já te recebe, fala, rapaz, aquele produto é bom, hein? Pô, então, assim, é muito gratificante a gente ver isso, né? Então, quando a gente vai construindo esse trabalho, chega num ponto que já não é mais a gente que tem que ir lá provar, né? A própria pessoa enxerga aquele resultado que ele teve. Então, é muito legal de observar isso. Em relação à equipe, como a capacitação técnica de equipes ela vai impactar no sucesso na adoção dessas práticas, né? O trabalho, às vezes em grupo, ou muitas vezes trabalho individual, porque cada um vai ter a sua demanda, meta, para estar batendo ali no mês ou por semana, não sei, depende do ritmo da empresa. Esse é um dos grandes desafios que a gente tem nesse setor, porque a gente fala que a gente vive de venda, mas tem que ser uma venda bem feita. E a maior dificuldade quando a gente vai buscar profissionais nessa área é justamente o cara que entenda tecnicamente desse material, desse produto, da lavoura, e que ele também seja um bom vendedor, um cara que consegue chegar, consegue convencer, consegue fazer negócio. Então, achar esse balanço que é o mais difícil. Então, é importante para a gente e por isso que a gente busca, a gente tá, treinamentos, capacitações, contratar caras que tenham esse perfil. Então, buscar parcerias que ajudam a gente a entregar melhores resultados, né? Então, eu penso que você tem que mostrar a sua visão. Você tem que falar o que você quer. Olha, minha forma de trabalhar é essa. E você tem que trabalhar dessa forma. E não aceitar qualquer tipo de atitude dentro da sua empresa. Porque aquela pessoa que está lá na ponta, rodando com o carro da empresa e chegando lá no produtor, ela é espelho da gente. Somos nós ali. O produtor está enxergando a empresa, não está enxergando aquela pessoa que está ali. Então, se aquela pessoa é uma pessoa que não faz um bom trabalho, é a nossa empresa que não faz um bom trabalho. Então, eu acho que o mais importante é justamente isso. É a gente achar esse balanço e contratar boas pessoas, capacitar e treinar essas pessoas dentro do que a gente pretende. E se você pudesse, assim, sugerir mais uma inovação para acelerar a adoção, né, da irrigação e da nutrição inteligente, qual seria? Ah, não tem ideia. Não tem. Não tem ideia. O que eu falei, é uma gama de opções gigantescas. É o que eu falei, há anos atrás a gente não tinha nem ideia de como a gente estaria hoje, de que a gente chegaria onde a gente chegou hoje, né? No sentido de tecnologia. Então, eu, sinceramente, agora não, não me vem nada assim de, de especial. É o que eu Aham. falei, a única. Específico, né? A única coisa que hoje eu vejo que está impactando muito e que as empresas estão vendo é essa questão da mão de obra. Eu volto a falar, vai ser algo é algo que as empresas estão tentando minimizar, entendeu? Essa necessidade da mão de obra. Então eu penso que se tem um caminho a princípio a ser seguido seria esse.
Então, assim, tem algo, viu? Ó, Tem algo. eu fiz a É que pergunta joga e assim, a você... gente. Pera aí, vamos ver. Não, mas sempre tem algo. É porque de bate-pronto é mais complicado, mas sempre tem algo a evoluir, com certeza. Então, quando você vai nessas feiras assim, você falou que é uma dimensão enorme. Sim. Lá sempre dá um norte, né? Assim, nossa, isso aqui lá no estado já tem um avanço muito grande, mas se levar seria mais um grande feito. Existe muito isso, né? Na verdade, a gente vai nessas feiras, a gente costuma brincar que o primeiro passo é a gente sair passando a maior quantidade de stand possível, né? Pra gente sair catando os folhetinhos, aí a gente passa aqui as sacolões, vai pegando, você vai ganhando as coisas ali, né? Você vai captando folhetos e não conversa com ninguém. E aí a gente chega, geralmente a gente chega no hotel e vai filtrando, ó, isso é legal, isso é legal, isso é legal. Aí a gente vai e volta nos stands que a gente achou interessante e vai conversando. Então é muito interessante, eu falei, quem tiver oportunidade de ir, faça isso, vá em todos os stands no primeiro dia, pegue a quantidade maior de panfleto que você conseguir e filtre, né, o que vai te trazer algum conhecimento legal. Mas, cara, sem dúvida, quem tiver a oportunidade de ir é muito legal. Temos a Outtec, a AgriShow, né, a nível de Brasil, temos feiras regionais, né, tem a exposição que vai acontecer daqui uns dias em Aracruz também. Então, acho que é interessante participar. Então, eu queria saber, já que você falou assim, recomendou, né, as pessoas que têm vontade de conhecer. Eu mesmo tenho muita vontade de conhecer, né? Todo ano tem na Expo, eu sempre na correria dou um jeitinho de passar lá, porque eu gosto bastante, porque querendo ou não, a gente acaba se inteirando de assuntos, né, tecnológicos que envolvem o agro. E é muito bacana. Aqui no Espírito Santo, você consegue indicar alguma dessas feiras pra gente estar indo? Na verdade, a gente tem algumas feiras aqui no Espírito Santo, né? Tem a carreta do Bebê Agro, que volta e meia faz em Linhares, teve o ano passado aqui em Jacupemba ali. Não sei esse ano como é que tá a programação. Tá acontecendo aquela feira ali em Jacupemba, esse ano infelizmente não deu pra gente estar participando. É, são feiras que assim acontecem rotineiramente. Em Linhares, se eu não me engano, vai ter uma feira também, eu não sei se é em agosto, mas vai ter uma feira em Linhares, se eu não me engano. Então, assim, acho que é importante o produtor ir com a intenção de fato conhecer e aprender, entendeu? Para poder absorver o máximo possível de conhecimento, ir nas palestras, que sempre tem palestras interessantes, né, de pessoas bem conceituadas que podem ajudar muito a gente. Então, é interessante. Você já deu alguma palestra? Não, Tem não. vontade? Ah, não sei, talvez. Aqui, você já tá conversando aqui, Ah, pra mas todo mundo ver. Eu acho que a palestra ia ser fichinha, tá? será? Você, com certeza. Ah, começa assim com os agrônomos escola, onde tem os meninos lá para aprender. Porque hoje eu tava até vendo lá, eles estão tendo bastante curso em relação à pulverização, o drone, né, em si, e eles estudam isso, Na né? verdade, eu me lembro quando eu fazia a faculdade, não tinha faculdade de agronomia em Linhares. Eu falei, Aham. cara, como que não tem? Aqui em Linhares não tem a faculdade de agronomia. Na minha cabeça não tinha cabimento não ter. Eu até falava à época com professores, eu falei, cara, como que não tem? Eles falaram, eu também não sei por que que não tem. Então, só que agora temos, né? Estão chegando, é o que falou, o agro ganhou visibilidade. Então, uma cidade e uma região que é muito forte no agro não tinha uma faculdade de agronomia para oferecer. Então, hoje tem. Então, isso ajuda bastante, porque hoje a gente consegue formar os profissionais aqui, estão dentro de casa. Então, fica fácil para o mercado contratar, fica fácil para as próprias pessoas que estão fazendo a faculdade achar o primeiro emprego. Então, isso é primordial. Então, acho que esse balanço é interessante. Então, acho interessante também porque desde pequena, né, a gente tem aquele, o que você quer ser quando crescer? Eu não falava que queria ser agrônomo, né, mas a veterinária, sim. Só que também a faculdade veterinária de agronomia, vamos supor que são coisas que andam juntas, só veio começar a ter essas escolas técnicas na época, lá em São João de Petrópolis, o famoso Barracão. Você já foi lá? Não, nunca tive. Então, lá que começou lá a ter essas escolas de técnicas, né, na agropecuária, na área da agronomia. Então, assim, era uma coisa muito pequena. Hoje em dia está bem espalhado aqui no estado. Você pode ver que tem agora em Linhares, tem duas Tem a faculdades lá, Faesa tem e a a FAESE, Anguera ali isso também aí. oferece. Tem elas E, duas, e tem as faculdades à distância, né? Que os participa IFES. os IF, tem o IF.
Você falou de escola técnica. A gente acabou, eu acabei esquecendo. A gente tinha essas escolas técnicas e elas foram fundamentais aqui no nosso estado, principalmente na nossa região. Porque como a gente não tinha uma faculdade dedicada a isso, quem segurou a barra ali, quem formou profissionais foram as escolas familiares, as escolas técnicas, né? Então, só um lembrete aqui para não esquecer deles, porque eles foram importantíssimos para esses profissionais que a gente tem hoje, né? Então, as escolas técnicas, elas foram fundamentais para a gente. E eu acho que, tipo assim, como você falou, que as escolas técnicas foram fundamentais, eu acho que até aqui na nossa região, sem ser Linhares, mas Aracruz e regiões, Jacupemba e tudo mais, poderiam abrir centros técnicos para especializar mais pessoas, né? Trazer mais conhecimento, porque ali tem muito produtor. Entendeu? Tem as pessoas de Jacupemba, Guaraná, aí pega aquela parte ali do Rio Quartel, que já Sim. é Linhares, né? Mas eu acho que ia ser mais um avanço pro agro. E eu me lembro que quando a FAES, que hoje está em Linhares, ela começou lá em Soretama, né? Eu me lembro que quando ela abriu lá, e aí vai um pouquinho do que a gente falou lá atrás, de que o produtor, antes ele queria o filho fora, agora ele quer o filho dentro. Uma das pessoas que mais foram buscar essa faculdade foram justamente os filhos de produtor, para fazer uma faculdade de agronomia e poder trabalhar dentro da própria lavoura, do próprio negócio, com embasamento teórico e com a capacidade de tocar aquilo de uma melhor forma. Então, eu penso que é um movimento que vai acontecer em qualquer lugar que abrir uma faculdade, né, nessas regiões como a nossa, que é muito forte o agro, eu tenho certeza que os filhos dos produtores ali vão ter interesse em fazer. Então, com certeza, seria importantíssimo que tivesse algo mais próximo aqui para poder estar fazendo. Hoje, então, você falou isso, eu vejo que meninos um pouco mais novos que eu, da época da escola, hoje já estão lá com os pais, no trator e tal, e estudando à noite para continuar, né, a demanda da família. E teve um menino que estudava comigo na ESFA, estudou ano passado inteiro. Esse ano ele saiu porque o pai dele também mexe, não me recordo se ele mexe com café e tem mais alguma coisa. Ele saiu da faculdade veterinária para estar cuidando do agro em si. Não, e é um movimento que aconteceu, que é o que você falou, antes formava-se médicos, formavam-se doutores, né? Hoje se formam agrônomos, né, os filhos dos produtores. E é muito gratificante ver isso acontecer, porque a gente vê que a gente não, o agro não é mais aquele povinho ali, o agro agora é o agro, é a força do nosso país e a gente enxerga isso como algo bom. Tanto é que os filhos dos produtores estão buscando dar continuidade ao trabalho, né? Então isso é muito legal de se ver. Toda empresa enfrenta os desafios, as barreiras na prática, correto? E assim, quais são os maiores mitos que ainda afastam os produtores do uso da irrigação e da nutrição inteligente? Na verdade, quando se fala de irrigação, já não temos rejeição mais, porque é o que eu falei, os produtores eles conseguem, eles enxergam o que é necessário. No norte do estado, o extremo sul da Bahia, que é a região que a gente atua, são os próprios produtores que buscam a irrigação, né? Então já é algo que é unânime, não se planta mais sem irrigação, né? Muito difícil. Eu acho que o pensamento, embora hoje já não tanto mais, está muito mais ligado à questão da nutrição. Já que antes era feito assim, e vou fazer assim, e vai ser feito assim. Aí fala, não, agora a gente pode inserir isso, pode inserir um aminoácido, pode inserir uma matéria orgânica, pode inserir um tratamento biológico. Você tem coisas hoje que você pode colocar que não vão aumentar drasticamente o custo, na verdade não vão aumentar em nada o custo, o retorno disso é muito bom. Então, já foi pior, mas eu acho que hoje a restrição está nisso, em relação a você pagar um pouquinho mais no produto de qualidade que vai te trazer um resultado. E eu penso que é isso. É, sempre vai existir uma pessoa assim em algum lugar Sim. do mundo. Mas existem pessoas que não querem pagar o preço, né, que você fez da consultoria. E vão lá e faz por conta própria e depois a pessoa chega. Fulano, tem como você vir aqui para ajeitar? Ah, mas o que aconteceu? Não, eu fui fazer por conta própria, né? Uma instalação tecnológica na minha irrigação. Você já ocorreu esse caso com você? Já, na verdade, na irrigação isso é mais difícil Na porque nutrição, então. na nutrição, mas porque a maioria dos nossos, quase todos os projetos que a gente faz, a gente mesmo faz a montagem, né? Alguns casos específicos que
os produtores optam por montar por conta própria, mas não tem muito sentido porque a gente não está cobrando nada mais por isso. A gente está vendendo já o serviço completo. A gente vai lá, mede, monta e vende. Então o preço que eles vão pagar comprando o material não é muito diferente do que eles vão pagar se a gente for lá e montar. Mas sempre tem alguns que optam por montar por conta própria, mas nesse caso a gente nunca teve tanto problema. Nunca teve problema, na verdade. O que volta e meia acontece é quando se fala de nutrição, a gente volta lá nos amigos, né, que a gente carinhosamente chamou de picareta. Que às vezes, infelizmente, né, por N questões econômicas e até de própria decisão, é, vende-se uma ideia, vende-se uma promessa que muitas vezes ela não se repercute no resultado. Então a gente tem que ir lá e mostrar, opa, olha, você não teve resultado aqui, mas eu tenho a tecnologia aqui que vai te dar resultado. Então já aconteceu sim, da gente, de clientes que optam por fazer outros trabalhos e depois voltar e a gente retomar o trabalho. É, acontece, volta e meia acontece, mas faz parte do mercado. Cada um sabe como toca seu negócio. Infelizmente, a gente não tem como adivinhar o que vai acontecer, né, dali para frente. É normal do mercado e o que importa é que a gente está aí para ajudar no que for necessário. Falando em tecnologia e inovação, tem alguma inovação brasileira que vem se destacando no setor? Alguma que, tipo assim, se destacando fora também do país ou se destacando em modo geral aqui dentro? Na verdade, o agro como um todo ele é um destaque internacional, né? Porque é o que a gente falou, o nosso país ele é uma vitrine para o mundo de como fazer bem feito, de como produzir mais em uma mesma área, de como verticalizar essa produção e ter uma produtividade melhor. Nós temos um dos melhores, dos mais rígidos códigos ambientais do mundo e os produtores respeitam. E isso muitas vezes não é valorizado, né? Muita gente acha que ou tal, não sei se intencionalmente ou por ignorância, acham que o produtor desmata e gera problemas ambientais, mas é justamente o contrário. Os produtores, eles preservam, o produtor brasileiro, ele preserva muito bem. Então, o Brasil, a nível geral, ele é uma vitrine para o mundo do que tem que ser feito, do que é a produção de uma forma verticalizada, maximizada e com melhor custo-benefício. Então, temos aí, que você falou do agro, da agropecuária, a exportação de carne, nós somos as melhores do mundo e somos líderes em exportação de café e outras culturas. E isso poxa, é muito, muito legal ver isso. É gratificante, né? Sim, A demais. gente olha assim, e fica, nossa, eu faço parte. Faço parte Eu fico, disso, eu é fico, importante. eu fico muito feliz. A gente podia fazer uma brincadeira legal agora, Hum. porque eu sei que você tem as respostas na ponta da língua. Ah, tá bom. Um, um pergunta e responde rapidinho, tipo um ping-pong. Ai, ai. Vamos lá? Vamos tentar? Vamos, Vamos vamos tentar? tentar. Eu tenho medo disso aí. Não, vai dar certo, relaxa. Ó, um erro comum na irrigação inteligente. Mal dimensionamento. Então, um fertilizante que representa o futuro. Depende. São tantos, né, que você até esquece na hora, Não, assim. para cada caso é um caso. Então, uma cultura que mais se beneficia dessas práticas. Aqui no Espírito Santo, café com Nilon, que é o que a gente mais planta aqui. Um desafio urgente no campo. Mão de obra. E uma palavra que define o futuro da agricultura. Tecnologia. Então é isso aí, o nosso papo rural hoje foi de muito aprendizado, como vocês puderam ver. O Eric, ele deu um show aqui, deu uma Ai, quem super dera. aula. Eu espero um dia ir em alguma feira de agricultura, ele está lá dando uma palestra muito legal. Ó, quem sabe? Não, eu achei muito bacana, aprendi muito mais com você Que aqui. bom, fico feliz. E foi um bate-papo muito bacana mesmo, muito legal. Espero que você volte aqui mais vezes para contar sobre mais inovações, né, sobre a Hidrotec aqui no nosso estado. Sei que vocês já estão avançando para outros, a Bahia, também Minas, e espero que tome conta do Brasil inteiro. Ah, vamos trabalhar para isso, né? Então, você tem algum recado para dar para quem está assistindo? Agradecer a oportunidade novamente de estar aqui conversando com vocês e falar para o produtor rural que a gente está aí, está disposto a ajudar, a contribuir. Então, no que julgarem que for necessário a nossa ajuda, se a gente for digno de contribuir com alguma coisa, nos procurem, busquem a gente, que tenho certeza que de alguma forma a gente pode contribuir para você. É isso.
É isso. Foi muito bom, Eric. Muito Igualmente. obrigado. Espero que você realmente venha aqui mais vezes Vamos. falar um pouquinho mais sobre o agro, com um tempinho a mais. E o nosso Papo Rural vai ficando por aqui. Tem alguma. Eduardo, tem algum vídeo para passar da Hidrotec? Os parceiros do programa? Andrade Júnior, uma construtora. Já ouviu falar da Andrade Júnior? Não, eu. Eles têm uns prédios, meu amigo, cada apartamento que você fica assim, encantado. Encantado mesmo. Eles têm aqui, se eu não me engano, eles também têm em Minas, né? Eles fizeram mais um edifício aqui em Aracruz, por sinal. A Voi, se a gente tá ligado aqui na internet agora, é por conta desses caras. Eles têm um serviço incrível. Não sei se você já esteve em algum evento por aqui e já viu os estandes da Voi, mas eles têm uma internet Voi mesmo, velozíssima. E a Hidrotec, que tem uma irrigação e nutrição inteligente, Isso aí. que vocês acabaram de ver, assistir o Eric falando para nós. Se você precisa de algo para sua lavoura, para o seu café, a Hidrotec é a melhor opção, é a melhor escolha para você estar avançando com sustentabilidade, uma produtividade alta e também com avanços, né, tecnológicos. Isso aí. Também tem as meninas da pecuária, que são os meus parceiros desse ano, né? São uma loja muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. E os meninos da pecuária que faz junto também, faz parte Meninas, lá. meninas. Tem os meninos. Então, turma, eu agradeço por todos vocês que assistiram, né? Espero que no próximo também vocês estejam presentes ainda mais. Qualquer coisa, sigam a Hidrotec lá no Instagram. Quer deixar o. É hidrotec.irriganutri. Isso aí, então, ó, já começa a seguir lá, manda uma mensagem pro Eric que ele vai estar atendendo todos vocês. Show. Obrigado, foi muito bom estar aqui. E vamos marcar a próxima, se Vamos Deus marcar a quiser. próxima. Obrigado.